Estamos iniciando mais um programa Cidadania e Serviço Público, um programa da Federação das Entidades de Servidores Públicos do Estado de São Paulo, FESPESP. Um programa que conversa com você, cidadão, com você, servidor público. E hoje a nossa conversa é com o deputado estadual Carlos Gianazzi. O deputado estadual Carlos Gianazzi é do PSOL. A área de atuação dele é funcionalismo público, educação, cidadania e cultura. Na verdade, abrange toda a área do serviço público, com certeza. Carlos Gianazzi foi diretor de escola pública, mestre em História e Filosofia da Educação e doutor em História Econômica pela USP. Professor universitário, vereador aqui na cidade de São Paulo em 2 legislaturas, 2000 e 2007, sempre atuou na defesa do magistério, da educação pública, gratuita e de qualidade. E participa de uma série de grupos na Assembleia Legislativa, de comissões na Assembleia Legislativa. E foi reeleito agora, é a segunda ou terceira legislatura, legislatura, com quase 165 mil votos. Voltamos já já. Pedindo aquilo que nos é de direito. Estamos de volta com o programa Cidadania e Serviço Público, um programa da Federação das Entidades de Servidores Públicos do Estado de São Paulo. E hoje, tendo o prazer de conversar com o deputado Carlos Gianazzi, reeleito com 165, quase 165 mil votos. Faltou uma dezena de votos aqui para a Assembleia Legislativa do Estado de São Paulo. Deputado, e aí? Como está? O que foi a sua legislatura passada e o que está em vista aí para a próxima? Bom, primeiro, Guazão, quero agradecer a oportunidade de estar aqui mais uma vez no seu programa. Dizer que o seu programa ele oferece uma grande contribuição para a construção da cidadania e informa muito bem os servidores públicos aqui do estado de São Paulo. Olha, nós estamos animados porque a quantidade de votos que nós tivemos, ela foi muito importante para que nós possamos dar continuidade com mais força, ainda com mais determinação, às lutas sociais que nós travamos hoje aqui no estado de São Paulo a partir do mandato na Assembleia Legislativa. Então de fato foi uma votação expressiva, foram, como você disse, quase 165 mil votos, 164.929 votos. Na nossa campanha foi uma campanha alternativa, uma campanha feita sem recursos, sem financiamento de empresa privada, nós não recebemos uma única doação, então foi uma campanha de militância. Então, não só pela quantidade, mas pela qualidade desses votos, que são votos críticos de pessoas engajadas e militantes das áreas sociais. Então, nós estamos terminando um mandato, uma legislatura de muitos embates, em vários movimentos sociais, na área da educação, na área da saúde pública, na segurança pública, na defesa dos servidores públicos do Estado de São Paulo. E agora nós vamos dar continuidade a essas lutas que virão aí pela frente em 2015, que vai ser um ano difícil, Gozi, porque vai ser o ano do ajuste fiscal. Nós temos certeza que, infelizmente, o governo federal vai introduzir reformas contra os trabalhadores. Nós podemos ter uma reforma da Previdência prejudicando ainda mais os nossos aposentados e os novos aposentados e pensionistas. Nós vamos ter o aumento dos preços, já começou agora com o aumento do preço da gasolina. Então, o ajuste fiscal prejudica imensamente os trabalhadores brasileiros. Então, nós vamos fazer enfrentamentos para não perder direitos que nós conquistamos historicamente ao longo das nossas lutas sindicais. Direitos que prejudicam não só o servidor público, mas por extensão o cidadão,
aquele que paga imposto, né, deputado? Com certeza. Eu digo o seguinte, que quando um funcionário público, um servidor público, que atende a população, seja um professor, um médico, um profissional da saúde, da segurança pública, ele, na verdade, o governo não prejudica só esse funcionário público, ele prejudica toda a população, porque se os servidores são desvalorizados, se eles não recebem atenção e investimento governamental, se eles trabalham em péssimas condições de trabalho, então isso prejudica a oferta de serviços públicos de qualidade para a população. E a população merece respeito porque ela que financia todo o aparato do Estado com os impostos, né, pagos. Então é um desrespeito ao cidadão, ao funcionário público. Agora quem paga a grande conta é a própria população dessa falta de valorização dos servidores públicos. Saímos de uma eleição, deputado, com a continuidade tanto no Executivo Federal como aqui no Executivo Estadual, né? No Federal, os votos quase dividiram o Brasil, na verdade, e aqui em São Paulo, o governador obteve um número muito grande de votos. Então, nós vamos ter uma continuidade. Como é que o senhor vê essa continuidade? Você até colocou aí que já começou a questão de juros subindo, de gasolina. Como é que você vê isso no Executivo e no Estadual? Olha, aqui no Executivo Estadual a situação é muito grave, Gózi, porque nós já vamos ter 20 anos do PSDB governando ou desgovernando o Estado de São Paulo, né? E nós tivemos o fracasso das políticas públicas do PSDB aqui, do tucanato aqui do Estado de São Paulo, na área da segurança, um verdadeiro caos que nós estamos vivendo, né? Aumento da criminalidade, falta de investimento na educação pública, com as nossas escolas sucateadas, com a carreira do magistério totalmente destruída pelo governo, na área da saúde, os nossos equipamentos todos privatizados, na área do sistema carcerário, hoje onde as penitenciárias se transformaram em verdadeiros escritórios do crime organizado. Então, houve uma falência das políticas públicas do Estado de São Paulo, só que esse mesmo partido vai continuar governando o Estado de São Paulo. Eu repito muito aqui a frase do Vladimir Safatli, que é o professor de filosofia da USP e articulista do jornal Folha de São Paulo, que ele diz que São Paulo se transformou no Tucanistão. Tucanistão é o nome do Estado de São Paulo agora, porque esse tucanato controla 20 anos e vai controlar mais agora por conta da reeleição do governador Geraldo Alckmin. Péssimo para nós a situação aqui, porque não houve alternância nenhuma do poder aqui, do aparelho do Estado, nesse prazo de 20 anos. Então é muito grave a situação, principalmente para os servidores públicos, porque o governo do PSDB é um governo contra os servidores públicos. Ele atua nas suas políticas salariais contra os servidores, introduzindo políticas de arroxo, de compressão dos salários, que vem prejudicando não só os trabalhadores da ativa, mas os aposentados e pensionistas também. Então, um quadro muito ruim esse do ponto de vista do Executivo e do ponto de vista federal. Agora, a presidente Dilma vai ter que tomar algumas atitudes em relação ao combate às desigualdades sociais, porque o Brasil não pode mais ficar do jeito que ele está hoje. É um país estrangulado, que entrou em colapso, a economia parou de crescer. Nós temos no Congresso Nacional uma situação muito difícil hoje do ponto de vista da governabilidade, porque uma governabilidade que exige o loteamento de cargos, os deputados só apoiam o governo federal com o loteamento, com a concessão de ministérios, de estatais, enfim. Então é uma situação difícil, essa situação que nós vamos viver de agora em diante, tanto no plano federal, com a presidente Dilma, como também aqui com o governador Geraldo Alckmin. O governador Geraldo Alckmin aqui terá uma facilidade um pouco maior de aprovar o que ele quiser, né, deputado? Porque eram 26 deputados de oposição. 29. E agora são 18. Exatamente. A bancada de oposição caiu para 18 hoje, né? Quer dizer, para a nova legislatura. Então, nós vamos precisar cada vez mais da luta da sociedade civil organizada, dos sindicatos, dos servidores públicos mobilizados para pressionar a Assembleia Legislativa a votar os projetos de interesse da população, porque se depender da correlação de forças da Assembleia Legislativa, a oposição será esmagada pelo rolo compressor
do governo estadual, do governador Geraldo Alckmin. Então, nós fazemos um chamamento público aos movimentos sociais para que pressionem a Assembleia Legislativa para que nós possamos ter vitórias em votações importantes, estratégicas para a população e, sobretudo, no caso aqui, dos servidores públicos. Mesmo os deputados da Assembleia, a maioria que estarão com o governador, a sociedade exigindo na rua, na Assembleia, muda alguma coisa? Muda muito, como em 2013, com as grandes manifestações de junho, as jornadas de junho, por exemplo, onde milhões de pessoas foram às ruas, principalmente aqui em São Paulo, nós conseguimos baixar a tarifa de metrô e de trens da CPTM, graças àquela grande mobilização. O governador, no primeiro momento, tripudiou as manifestações, né, ironizou, não respeitou e disse que jamais iria reduzir o valor das passagens tanto do metrô como dos trens da CPTM. Com as grandes mobilizações, o governo recuou, não só o governador aqui, como também o próprio prefeito Haddad foi obrigado a recuar porque teve o mesmo comportamento do governador Alckmin, né, antes das grandes manifestações também, desqualificando o movimento social organizado. Então, o que muda é sempre a manifestação popular, a manifestação social. Ela é o verdadeiro motor da mudança. Sem essa mobilização, nós não vamos ter vitórias nem para a população e muito menos para os servidores públicos. E com essa mobilização de rua, o Executivo Federal encaminhou uma lei, tenta discutir uma forma de abraçar esses movimentos de rua, como que oficializando esses movimentos de rua. O que o senhor acha disso? É o famoso projeto dos conselhos, né, que tramita, que está sendo discutido em Brasília. Eu acho perigoso institucionalizar, porque nós sabemos que uma parte aí do governo federal, uma parte considerável do PT, na verdade, deseja instrumentalizar os movimentos sociais. Essa é a verdade. Eu acho importante que nós tenhamos a democracia participativa, né, que já consta, já está inscrita na nossa Constituição Federal. Nós temos os referendos, os plebiscitos, né? Nós temos já mecanismos legais de participação, a existência dos conselhos. Agora, nós temos que tomar cuidado, nós defendemos os conselhos populares, né? Agora, nós temos uma preocupação que é essa tendência do governo federal em instrumentalizar esses movimentos sociais, como já fez com a CUT. A CUT hoje está totalmente domesticada, instrumentalizada pelo governo federal. A União Nacional dos Estudantes, não representa mais nada para o Brasil, não luta mais pelos estudantes brasileiros, porque ele virou uma entidade, linha auxiliar do PT, do governo Dilma. Não serve para mais nada. Hoje, a União Nacional dos Estudantes, apenas para consolidar e referendar as políticas do governo federal. A CUT, parte do MST também foi cooptado pelo governo federal. Então, nós temos que tomar cuidado. Vários sindicatos se venderam, né, aderiram à política do governo federal, são instrumentalizados e tantos outros movimentos sociais. Então, a nossa preocupação é que os movimentos devem ser independentes. Portanto, como o senhor vê a questão de uma reforma política, da necessidade ou não dessa reforma, e como o senhor acha que ela deveria acontecer, se necessária? Já é muito tarde uma reforma política eleitoral no Brasil, ela já deveria ter sido feita há muito tempo. Acho importante que a sociedade pressione o Congresso Nacional para que haja uma reforma política. Eu acho que o principal tema hoje, sem dúvida nenhuma, é a questão do financiamento das campanhas eleitorais. É o ponto mais debatido e mais polêmico hoje. Tanto é que é um tema que já está sendo debatido no Supremo Tribunal Federal. Já houve o início de um processo de discussão e votação e já praticamente a decisão está dada pelo Supremo, porque 6 ministros, dos 11 ministros, 6 ministros já votaram contrariamente ao financiamento privado de campanha. Mas, infelizmente, o ministro Gilmar Mendes sentou em cima do processo, né, deu uma engavetada no processo e a discussão foi paralisada. Mas, em tese, pelos pareceres já dados, já ganhou a tese do fim do financiamento privado de campanha no Brasil. Mas teve essa manobra, não sei a que interesses o ministro Gilmar Mendes está atendendo, por que ele está, né, sentado em cima do processo, porque que não devolve o processo para discussão,
no Congresso, no Supremo Tribunal Federal, mas eu acho que nós defendemos o fim do financiamento privado de campanha, que é um verdadeiro absurdo. Nós temos que neutralizar a força do poder econômico no processo eleitoral e no processo político, porque hoje as empreiteiras, as grandes construtoras e os grandes bancos representam um governo paralelo no Brasil. Eles que mandam no executivo, no legislativo e muitas vezes têm uma grande influência no próprio judiciário também. Então nós temos que acabar com esse poder paralelo do poder econômico, desse setor econômico, financeiro, desses grandes grupos econômicos que financiam as campanhas dos deputados, dos prefeitos, governadores, da presidência da República, com milhões e milhões de reais, e depois querem as licitações, querem as obras e acabam direcionando toda a política pública brasileira, né? Eu digo que esses grupos econômicos não só financiam as campanhas, mas depois financiam os mandatos de muitos parlamentares no Brasil, determinando como que eles devem se comportar, né? Ficam presos, na verdade. Exatamente. Nós temos o caso mais conhecido, que foi o caso do Renan Calheiros, daquele episódio da Mônica Veloso, que ele foi financiado pela empreiteira e depois a vida dele era financiada também, a vida pessoal, a empreiteira que pagava as contas, né, daquela relação que ele tinha com a Mônica Veloso. Então isso mostra o poderio econômico desses grupos que representam um verdadeiro poder paralelo no Brasil. Então nós temos que cortar o mal pela raiz, acabando com o financiamento privado de campanha. Esse ponto é fundamental na reforma política, na reforma eleitoral. E essa reforma, o senhor acha que ela poderia vir como plebiscito ou seria uma discussão no Congresso, referendada apenas depois pela população? Não, acho que tinha que ser um plebiscito, porque nesse Congresso nós não podemos confiar em nenhuma hipótese. Esse Congresso jamais faria uma reforma política eleitoral que beneficiasse o Brasil, né? Então nós temos que ter um outro mecanismo, porque esse Congresso é um Congresso totalmente contaminado, viciado, que vai defender os seus próprios interesses. Então não há a mínima possibilidade de uma reforma política eleitoral dentro desse Congresso Nacional. Acho que o plebiscito talvez fosse a melhor saída para esse momento. Surgiu até uma outra ideia aí no sentido de eleger uma mini constituinte para fazer essa reforma. Funcionaria? Acho que sim, viu? Qualquer mecanismo que não seja pelo Congresso seria importante, como uma mini constituinte. Votar com independência. Com independência, né? Uma Assembleia Nacional Constituinte, mesmo que pequena, com outro caráter, mas independente, né? E com esse tema específico. Seria o melhor dos mundos para nós, para o Brasil hoje. A questão das CPIs aí, do dinheiro que correu aí veja bem, não só federal, né? Por exemplo, fala-se da história do metrô, da corrupção no metrô. Isso aí parece que ficou até esquecido, né, deputado? E também da Petrobras. Como é que se resolve isso? Nós temos vários episódios de corrupção, tanto no governo estadual como no governo federal. Aqui nós temos o Trençalão, em Brasília nós temos o Petrolão, que é esse escândalo da Petrobras, né? Ambos são gravíssimos, né? Ambos canalizaram muito dinheiro público para a corrupção, para o pagamento de propina, né? Beneficiando empresários e agentes públicos do alto escalão, deputados, tem muitos deputados envolvidos. Agora tem que ter uma investigação rigorosa. Nós defendemos as CPIs aqui em São Paulo, infelizmente não passa uma CPI para investigar o governo Alckmin. Nós não conseguimos instalar, que a base de governo obstrui todas elas. Mas o caso do Trençalão, um caso gravíssimo hoje aqui no estado de São Paulo, milhões e milhões de reais foram desviados, né, do orçamento do transporte público para esse verdadeiro cartel que foi organizado aqui com as empresas Siemens, com a Alstom e tantas outras, beneficiando não só essas empresas multinacionais, mas sobretudo aqui agentes públicos do alto escalão, né, deputados, secretários, ex-secretários. As denúncias são gravíssimas. Em Brasília, o escândalo da Petrobras, que é um caso grave também, né, um caso de repercussão internacional. Nós defendemos uma apuração rigorosa, tanto no Petrolão, Petrobras, como também aqui no Trençalão do PSDB. Falar em CPI,
o senhor, deputado, entrou com uma CPI da questão da água aqui no estado de São Paulo, né? A falta de informação do governo para a população, é isso? Na verdade, nós assinamos um pedido de CPI, mas ele não prosperou porque nós não conseguimos as 32 assinaturas por conta da obstrução do governo que não assina. E eu também entrei com mais 2 medidas. Eu entrei com uma medida, essa aí é uma coletiva, essa aí foi, na verdade, eu assinei o pedido de CPI. Agora, eu entrei mesmo, foi com requerimentos convocando a presidente da Sabesp, a Dilma Pena, não a presidente, Dilma Tucana, sim, né? Não a Dilma petista, a Dilma Tucana, para depor em várias comissões, e também o secretário de Recursos Hídricos, para que eles venham explicar a crise do abastecimento de água do estado de São Paulo, que é grave. E, ao mesmo tempo, após o vazamento das fitas com os áudios de uma reunião importante da Sabesp, onde a presidente da Sabesp, Dilma Pena, disse que a situação era muito grave, que ela não tomou nenhuma providência no sentido de alertar a população, porque foi orientada pelo próprio governo, pelos seus superiores. O superior dela é o governador Geraldo Alckmin. E o diretor da Sabesp, o Paulo Massato, que é responsável pela região metropolitana, disse que a situação era tão grave que nós, aqui da cidade de São Paulo, teremos que tomar banho em Ubatuba, em Santos, em Águas de São Pedro, porque não vai ter mais água aqui em São Paulo. Então vazou essa fita, mas, sobretudo, eles ali responsabilizam diretamente o governador Geraldo Alckmin. Então nós entramos com um pedido de cassação do mandato. Lógico que ele não vai ser cassado, porque a Assembleia Legislativa não vai autorizar, mas é uma forma de fazer um protesto, de fazer uma denúncia em relação a isso. O governador Alckmin colocou o calendário eleitoral na frente da crise e de um trabalho de conscientização da população, e também colocou na frente do abastecimento de água os interesses dos acionistas da Sabesp. A Sabesp canaliza 500 milhões de reais por ano para os acionistas, as pessoas que investem na Bolsa de Valores de Nova York. Então, são 500 milhões por ano que não são canalizados para a realização de obras de captação e de novos mananciais aqui. Por isso que a população de São Paulo está nesse verdadeiro caos. E pode ficar pior a situação se não chover brevemente. Situação gravíssima. Conversamos no nosso programa de hoje com o deputado estadual Carlos Gianazzi, que no seu segundo mandato obteve quase 165 mil votos. Mas nós não paramos aqui não, ele vai continuar conosco, que nós vamos entrar num próximo programa, no próximo domingo, continuando a conversa com o deputado Carlos Gianazzi. Fique agora com o nosso noticiário. E agora as principais notícias que interessam a você, servidor público. O deputado estadual Carlos Gianazzi, líder do PSOL na Assembleia Legislativa do Estado de São Paulo, apresentou há 2 semanas o projeto de lei número 1357/2014, que institui a Semana Estadual de Conscientização dos Direitos dos Precatoristas no Estado de São Paulo. O pedido foi feito pelo advogado Júlio Bonafonte, diretor jurídico desta federação, e tem como finalidade a busca de soluções do grave problema há anos acumulado referente ao pagamento de precatórios, em especial os de caráter alimentar. Bonafonte, por sinal, trouxe essa experiência exitosa realizada no estado do Rio Grande do Sul. Carlos Gianazzi esteve reunido há 2 semanas com José Gozzi, presidente da FESPESP, Silvio Miceli, diretor de imprensa da federação, e o próprio Bonafonte, para discutir este e outros projetos de interesse dos servidores. As perícias médicas da São Paulo Previdência, SPPrev, para pedidos de isenção de imposto de renda e de isenção parcial, têm novas regras e passaram a ser realizadas pela Ambiental, empresa contratada pela SPPrev mediante licitação realizada pela Bolsa Eletrônica de Compras. Após protocolar uma das solicitações junto à São Paulo Previdência, o beneficiário recebe um contato telefônico para agendamento da perícia médica, que deve ser realizada na sede da Ambiental, localizada na capital, e também em algumas cidades do interior e do litoral de São Paulo. Em caso de dúvida, os aposentados e pensionistas podem entrar em contato com o call center da empresa por meio do número 14 3102 1378.
Beneficiários impossibilitados de locomoção na capital poderão solicitar perícia domiciliar. Para beneficiários do interior, a perícia pode ser feita por meio documental. Além da capital, a Ambiental tem atendimento nas cidades de Bauru, Campinas, Fernandópolis, Praia Grande, Presidente Prudente, Ribeirão Preto, São José dos Campos, São Vicente e Santos. Cidadania e serviço público há 15 anos, sempre em defesa de tudo aquilo que interessa a você, cidadão, a você, servidor. Estamos chegando em janeiro, 16 anos ininterruptos de cidadania e serviço público, sempre discutindo tudo isso que interessa a você, cidadão, a você, servidor. E você já sabe, ligue para nós. 11 31 04 38 36, mande seus e-mails para fespesp@fespesp.org, visite o nosso site no www.fespesp.org. E agora novas mídias agregadas à nossa informação. Você pode também visitar a nossa fanpage no Facebook, no www.facebook.com/fed.fespesp, ou procurar diretamente no Facebook por Federação Fespesp, e o mesmo no YouTube. Todos os nossos programas de 2014 já estão no nosso canal do YouTube. Só você procurar também no YouTube por Fespesp, Federação Fespesp, ou então você vai direto no endereço, que é o bit.ly, está aparecendo aí na tela, /TV Fespesp. E você já sabe, programa Cidadania e Serviço Público você pode acompanhar todos os domingos às 9 da noite, online, no site da TV Aberta, e depois nas nossas mídias todas que eu acabei de relatar. E aí você assiste o programa Cidadania e Serviço Público quantas vezes quiser, da forma que quiser, de qualquer lugar do mundo. Uma boa semana e até o próximo programa.